Doutor Marcelo, do meu ponto de vista, né, como político, meu blog é político, eu acho que a Dilma começou a cair quando, naquela manifestação de 13 de março, 6 milhões de pessoas foram para a rua no Brasil inteiro. E eu acho que o país não está dividido, não. Eu acho que é 60% contra 20%. Tanto que 61% são favoráveis ao impeachment dela. Na questão, qual é a sua visão? Onde esse processo vai dar? Porque pode acontecer uma série de coisas. O Temer também está sendo denunciado pela Lava Jato. O Temer, o Cunha, o Renan, quer dizer, a gente tem aí os cabeças de dois poderes, né? Legislativo e executivo. A minha opinião, Luiz, é que essa operação denominada Lava Jato, conduzida por procuradores da República e pela Polícia Federal, da Superintendência de Curitiba, ações e inquéritos distribuídos sobre a presidência do juiz Sérgio Moro, que esse processo não vai se encerrar com o processo de impeachment. As apurações irão continuar e eu vejo que esse é um desejo de toda a sociedade. A corrupção no Brasil chegou a patamares endêmicos e toda a sociedade que paga impostos elevados e não detém em contraprestação serviços públicos condizentes, não aguenta mais esse quadro generalizado de corrupção. Por isso que esses processos penais que estão tramitando, né, perante a 13ª Vara Federal de Curitiba, têm apoio popular. Todo processo ele tem também um aspecto externo. Ele serve também, tem um dado profilático. Ele serve também, por isso que ele é regrado pelo princípio da publicidade. Toda a sociedade tem interesse na apuração de crimes graves, normalmente a apuração de crimes envolvendo corrupções do âmbito da maior estatal brasileira, que é a Petrobras. E que parece que não ficou circunscrito só a esses fatos, apenas a Petrobras, também na eletronuclear, no próprio Banco de Fomento do BNDES. Então há apurações em todos os sentidos. E a sociedade toda almeja que não haja impunidade e que não haja acobertamento de hipótese alguma, a par desse processo que apura a uma responsabilização política administrativa da Presidência da República. Eu falei isso, que a Lava Jato está interferindo muito nesse processo do impeachment, e pode ter importância. Outra questão que eu gostaria que o senhor esclarecesse, que deu muita discussão, a questão dos grampos do ex-presidente Lula. Que aquilo, para mim, repercutiu, foi num momento decisivo e contribuiu muito para o impeachment da Dilma. Não sei se o senhor concorda. Não, é uma questão que está sendo apurada, parece que o inquérito foi instaurado no STF, apurar um eventual crime de obstrução da justiça, que perpassa por aquela discussão, né, nossa sobre o foro prerrogativo de função. Esse elastério desse foro prerrogativo de função para uma gama variada de cargos públicos. Mas todos esses fatos, obviamente, circunstanciais, acabam influindo no processo de impeachment. Inclusive, no julgamento recente do STF, no mandado de segurança impetrado por partidos que apoiam a presidência da República e pela própria Advocacia Geral da União, que aventaram que o parecer do deputado Jovari Arantes sobre os crimes em tese perpetrados, crimes de responsabilidade praticados contra a lei orçamentária, de que havia o desvio de finalidade no ato de abertura do processo pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e de que o parecer também teria levado em consideração
outras questões que não seriam propriamente as denominadas pedaladas fiscais. E o próprio ministro Barroso falou que essas questões circunstanciais eram apenas questões levantadas pelo parecer do deputado que foi aprovado pelo plenário, pela maioria qualificada, questões circunstanciais, mas que não influenciam no ponto nevrálgico da questão. Eram questões, como se diz no latim, opter dictum, que circunstanciam, né? Todo magistrado, quando dá uma decisão judicial, ele não deixa de falar o que está em volta, mas não que isso tenha sido pressuposto lógico para uma condenação em um sentido ou absolvição em outro. Então, obviamente que, sendo um processo político, todas essas questões acabam influenciando os julgadores, que no caso são os parlamentares. O que o senhor achou da sessão do impeachment? Aqueles 511 deputados, até o Peru Molhado, o nosso Peru Molhado aqui, fez uma brincadeira. Deus foi tanto citado por eles, que tem tantos criminosos ali, que o MP está pensando em denunciar Deus. Eu achei essa ainda está na contracapa do Peru Molhado. Não, eu achei o seguinte, teve muita crítica ao comportamento dos nossos parlamentares federais. Agora, o parlamento não deixa de ser um denominador comum de toda a sociedade. E quando há polarização, mesmo se nós pegarmos, não direito comparado, não falo, mas pegarmos exemplos, quando há muita polarização, há crises econômicas, institucionais, os parlamentares tendem a se comportar de forma mais agitada, de forma mais com menos, não vou falar decoro, mas com menos cuidado. Então, não vejo nada que conspurque o processo de impeachment na Câmara dos Deputados. E eu lembro que as sessões se iniciaram na sexta-feira para os debates, para a leitura do parecer e nos debates, foi muito aventado, sim, a questão das pedaladas fiscais. Não foi na hora da pronúncia do voto. E a população talvez tenha acompanhado mais, que foram cansativos aqueles debates, entraram pela madrugada, mas eu acompanhei. E um ou outro deputado, sim, entrava na questão meritória, que era o descumprimento da lei orçamentária. E na hora da pronúncia do voto, com aquela polarização, com aquela pressão toda, então acabou tendo um certo transbordaram muitas emoções e a dedicação do voto. O certo é que seria falassem só